Queria falar aqui sobre uma situação que o Mauro César falou também no canal dele, até agradecer o crédito lá ao Mauro César, sobre a questão do estádio do Flamengo, né, que está caminhando, que o Landim faz de tudo para agilizar o processo, mas a questão toda está acontecendo por causa da notícia até trazida pelo Rodrigo Matos no UOL, com relação à questão do Maracanã, que agora, né, o novo edital, ele diz que qualquer clube que quiser alugar, no caso Vasco, Botafogo, vai pagar um preço fixo ali do aluguel, igual ao que o Flamengo e o Fluminense pagam, né? Sendo que quem manteve o Maracanã na pandemia, quem faz tudo pelo Maracanã é Flamengo e Fluminense. Aí os outros podem alugar. Então, o Mauro tá certo. É mais fácil o Flamengo ser inquilino, é mais fácil o Flamengo só alugar o Maracanã, não gastar dinheiro com o Maracanã, deixa o governo, deixa o pessoal gastar. O Flamengo não tem que gastar nada no Maracanã. A verdade é essa. O Flamengo tem que fazer o seu estádio e já está correndo atrás disso. Obrigado, governo do estado, por agilizar esse processo para o Flamengo construir o seu próprio estádio. Essa é a realidade. E eu queria também falar aqui que toda essa mudança no departamento médico do Flamengo, fisiologista novo, tudo que aconteceu no departamento médico do Mengão, 3 meses completados agora sem nenhuma lesão, sem nada de lesão muscular, 3 meses. Tudo isso foi pedido pelo Dr. Márcio Tanuri, tá? Foi ele quem viu que precisava mudar. Todas essas decisões foram tomadas pelo departamento médico, pelo chefe do departamento médico, o Márcio Tanuri. Ele que foi alvo de tantas críticas recentemente, foi ele quem comandou toda essa mudança no departamento médico. Então, palmas aí para o Márcio Tanuri. 3 meses sem nenhum problema no departamento médico. A última vez, né, se não me engano, lá em junho ou julho, né, julho, agosto, setembro, em junho com o Davi Luiz, um problema muscular. Desde lá você não tem nada, né, doutor, no departamento médico. É um momento fantástico, quando é o que eu falo. O Léo Pereira, por exemplo, que vinha muito mal, né, era criticado. Agora que está na melhor fase, é o melhor zagueiro em atividade no Brasil nesse momento, sem sombra de dúvida. Não estou brincando, não, o melhor zagueiro. Tem que ser elogiado. O departamento médico do Flamengo hoje, nesse momento, com as alterações que você pediu, é um dos melhores departamentos médicos de clubes do Brasil. Vê aí o tempo que os outros clubes têm aí sem ter lesão, é muito maior, né? O Flamengo é muito maior do que os outros clubes nesse quesito aí de tempo sem lesão. O caso, até o Mauro César cita isso em 2019 com o Abel Braga, quando ele queria entrar com um time misto lá contra o Fortaleza, e vocês quiseram que ele entrasse com o time principal. Não teve isso também? Sim, mas olha assim, a gente tem que saber o período e a fotografia do momento. Vamos por parte. Quando se tomou a decisão de ir com este time para o jogo contra o Palmeiras, eu gostaria de lembrar que a gente teve um jogo contra o Atlético Paranaense num campo sintético em que os jogadores têm extrema dificuldade de jogar, saem com muito mais dor, têm uma chance muito maior de lesão naquela semana. E, infelizmente, a gente, na sequência, iria jogar também contra o Palmeiras, que é campo sintético, que é um campo problemático. Tanto é problemático, David, que só tem isso aqui no Brasil. O Flamengo fez um jogo contra o Atlético Paranaense, iria fazer contra o Palmeiras, e logo depois tinha um jogo contra o São Paulo de semifinal de Copa do Brasil fora. Então se tomou a decisão de não repetir os jogadores que iriam fazer pelo menos na grande maioria, que não iriam se fazer esse jogo da sequência do Atlético Paranaense. Tomou-se a decisão. Eu acho que a gente não pode ser engenheiro de obra pronta. O Flamengo saiu na frente, tinha tudo para permanecer com o resultado, tomou o gol, empatou. Eu acho que você também penalizar ou querer analisar coisas somente naquele momento, a gente tinha que se tomar uma decisão, foi essa decisão que foi tomada, e o Dorival teve o amplo apoio da decisão que ele quisesse tomar. O Jorge Jesus, quando chegou no Brasil, ele estava no meio da Copa América.
Estava no começo da Copa América. O Flamengo ficou sem jogar 35 dias. Ele teve oportunidade de fazer uma intertemporada enorme. Isso. Logo depois, o Jorge Jesus caiu na Copa do Brasil, nas oitavas da Copa do Brasil. Logo que ele assumiu. O Flamengo empatou com o Atlético Paranaense, foi jogar no Rio de Janeiro, empatou, perdemos no pênalti. Isso aí. E aí, ele, além de ter a intertemporada por completo no meio do ano, ele ainda teve as semanas cheias. Então, assim, isso aí não muda o ano histórico que a gente teve, mas não trazer isso à tona para que seja analisado para terceiro. E o Flamengo está nessas 3 competições. O Flamengo está em pé na Copa do Brasil, está em pé na Libertadores da América, e poderia aí estar numa situação mais confortável do Campeonato Brasileiro, não está. Mas eu acho que você chegar e falar que é um erro botar um time misto... Porque a imprensa, de uma forma geral, considerou erro. Sim. Eu acompanho, Davi, eu acompanho e respeito. Só que é muito fácil estar ali do lado de fora. Não, do lado de... Não que não seja fácil. Não, fácil falar. Não é que seja fácil o trabalho de quem analisa. Não estou falando isso. Mas é fácil. Mas ali tá a gente tem que tomar decisões ali. É isso ou não é? Tem que tomar decisão, tem que ser firme. E às vezes a gente toma uma decisão que o resultado não é o que nos coloca numa situação confortável nessa decisão. Agora o Dorival tem o livre-arbítrio aí. Nessa decisão, a decisão dele foi tomada. Sim, ele às vezes ouve a gente, às vezes não ouve, depende. Ali a gente tinha uma decisão científica em relação a... Né? Porque a gente estava com medo de ter um problema com os jogadores e qualquer lesão dos jogadores naquele momento nos tirava de jogos importantíssimos na sequência do mata-mata também, inclusive na semifinal da Libertadores da América. E agora o foco, de fato, é a final. Chegar o time todo 100% para as finais. Não só para a final da Libertadores, como também na Copa América. Sim, e na reta final do Campeonato Brasileiro. É isso. Vamos ver o que o lado de cima está aguardando. Uma coisa que a gente nem estava na pauta, mas porque eu assisti, aliás, viralizou aí. Recebi em 300 grupos. Que você disse no programa do Benja, prometeu uma bomba que eles perguntou... Não prometi, deixa eu deixar. É até bom, ainda bem que eu estou aqui para poder esclarecer isso. O início pro Mundial. O que eu falei? Estão falando do Cristiano Ronaldo, Marcos Braz. Não, Cristiano eu não falei você nada. Não, mas muita gente já está mas aí bota aí na minha conta. Deixa eu te falar. O que eu disse, o que eu levantei no programa é o seguinte. Todos os campeonatos mundiais, a maioria deles são em dezembro. Só o último no ano passado, em função da pandemia, ele foi depois do ano, foi em fevereiro. A janela estava aberta. Então, foi em 22 e então o Palmeiras poderia ou não contratar naquele período. O que eu disse no Benja é que tanto o Flamengo como o Atlético Paranaense, qualquer um dos dois que ganharem a competição da Libertadores, terão a oportunidade de fazer uma contratação mais pesada no Campeonato Mundial, porque estaremos com a janela aberta. Isso. Foi só isso que eu falei. E mas aí, ele não tirou de você que vai ter uma contratação que a torcida pode esperar? Eu falei que o nosso interesse é contratar aí para o clube 3, 4 jogadores, mas que a gente gostaria, esta palavra, gostaria que fosse um jogador de nível mundial. Que fosse fazer um abalo sísmico no mundo do futebol. Eu não usei abalo sísmico, não falei nada. Não é uma expressão só mas que tá aí, todo mundo cogitando isso aí. Mas aí o céu é o limite também. Foi isso que eu falei.